Eu quero ler com você uma palavra em Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Você tem a sua Bíblia, amém? Lucas 18, versículo 1, amém? Eu quero que você puder acompanhar comigo. Está escrito assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Amém? Vou ler até aqui. Amém? Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, revela-nos a tua palavra, que a tua palavra, Pai, nesta noite possa trazer edificação, fortalecimento, renovo para o nosso coração, no poder do nome de Jesus, é a minha oração. Amém e amém, Jesus, amém. Você pode se assentar nesse momento. O pastor Claudio falou que eu tenho aí 1 hora, 1 hora e meia para pregar, amém, vou ser rápido, amém, vou ser rápido. Eu sempre falo que é numa noite desafiadora que Deus prepara, ou Deus entrega os seus maiores milagres, quando a gente é desafiado a estar na igreja, quando a gente é desafiado a estar neste lugar. Como o pastor Claudio falou, essa é uma época difícil, onde as pessoas estão correndo para lá, correndo para cá, também está chovendo um pouquinho, mas é uma noite como essa que Deus nos testa, e que o Senhor entrega para nossas vidas grandes milagres e grandes bênçãos, amém? Eu sempre falo que Deus, Ele não repete pratos, Deus não repete cardápio. O que o Senhor faz hoje, Ele não vai fazer igual domingo. Na verdade, a bênção hoje é singular, a bênção hoje é especial. O que você vai receber, o que você está recebendo hoje, não é o mesmo que foi quinta-feira passada, porque o nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Todo culto, Deus tem algo novo para entregar, algo novo para fazer, algo novo para falar, Às vezes a gente prega uma mensagem, aí alguém fala assim: essa história eu já conheço, essa mensagem eu já ouvi várias vezes. Poxa, a gente está subestimando o poder de Deus. Por quê? Porque a própria Deus, há muita revelação num versículo, numa parábola, numa história. O nosso Deus é Deus de coisas novas. Eu sempre falo, irmãos, que há muita coisa ainda que Deus não revelou para ninguém, Há muita coisa que Deus não revelou para ninguém, Quero falar mais sobre isso depois com vocês, mas eu quero aqui começar falando com vocês, porque a Bíblia é um livro extraordinário. A gente lê muito pouco a Bíblia, e às vezes alguém fala assim: eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar. Mas não é questão de ter vontade, é uma necessidade, tem que ser uma prioridade na nossa vida. Ler a Bíblia tem que ser uma prioridade, orar tem que ser uma prioridade. Existem alguns versículos na Bíblia que, mexe muito comigo. Tem alguns versículos na Bíblia que traz um impacto muito forte na minha vida, e eu queria compartilhar com vocês pelo menos aqui uns 4 versículos. Quero aqui abrir meu coração para vocês. Tem um versículo na Bíblia que está lá em Isaías capítulo 43, versículo 2.
Esse versículo eu já preguei muitas vezes sobre ele, mas mexe comigo porque é muito forte. Está escrito assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. É claro que esse versículo revela níveis de problemas, né? Níveis e ataques. Há uma revelação nessa palavra, mas presta atenção comigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. É uma coisa normal, né? Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Tranquilo. Agora, meu irmão, aí é para quebrar com a gente. Quando fala assim, ó, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Aí não, né, irmão? Você consegue entender isso, irmão? Não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Ah, irmão, é muito forte, irmão. Aqui é o sobrenatural de Deus. Eu vou falar de novo. Quando passares pelas águas, tranquilo, natural. Quando passares pelos rios. Agora, quando passares pelo fogo, irmão, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. É muito forte. É muito forte. Você quer ver outro versículo que mexe comigo? É aquele versículo que está lá em Lucas capítulo 1, versículo 37. Quando o anjo disse para Maria: porque para Deus nada é impossível. E aí, se você continuar o texto, o anjo fala assim: porque a tua prima Isabel, que era estéril, está grávida e já no 6º mês. E o anjo tinha dito a Maria antes que ela ia gerar o Filho de Deus. Ela perguntou: mas como? Aí hoje falou: descerá sobre ti o Espírito Santo. Mas esse versículo, Lucas 1,37, irmão, é um versículo que nós temos que carregar dentro de nós. Porque fala assim, ó, porque para Deus nada é impossível. Você sabe qual é o nosso maior problema? Ou o maior problema nosso? Ou quem sabe qual é o maior problema para Deus? Parece bizarro isso. É a nossa incredulidade. Nós somos muito incrédulos. Nós questionamos como Deus vai fazer. Ou nós queremos ensinar a Deus como fazer. Não é verdade? O pastor Claudio agora entregou aqui o projeto de vida. Eu vi ele falar numa oferta de R$120. A gente às vezes fica escandaloso, pastor Claudio. Nossa, R$120. Você vai ali na pizzaria, você gasta quanto? R$150. Mas você vai lá pagar uma consulta social por um psicólogo. Você paga quantos? R$300. E tem que esperar. E te atende quantos minutos? Às vezes a gente ouve direito. Você vai marcar uma consulta, você paga quanto? Por aí. Aí a gente fala assim: mas R$120, projeto de vida para plantar no ano inteiro. A gente começa a questionar. E tem um monte de gente aqui, se colocar na caneta, você já gastou muito mais do que R$120 em trimania. É ou não é, pastor? Gastou muito mais em trimania. Como é que é aquele lote fácil? Eu nem sei como é que funciona isso. Vai lá, joga. Aí você, irmão, nós somos incrédulos.
eu aproveitar o gancho, pastor Claudio. Lá na minha igreja, eu falo minha igreja mas a igreja do Senhor. Mas na igreja nós também começamos o projeto de vida. E eu desde quando me entendo por gente, eu nunca deixei de colocar no altar o meu projeto de vida. Vocês sabiam que em 2020, eu ganhei a eleição em 2020, pastor. 2020 eu ganhei a eleição, assumi em 2021. Em 2020, porque lá na igreja a gente escreve o projeto de vida, pastor, deixa no altar e pega no final do ano. Em 2020, eu me lembro que eu coloquei em dezembro de 2019, eu coloquei no meu projeto de vida que eu queria ser vereador. Não contei para ninguém. Eu coloquei ali porque havia já um convite, precisava de uma direção de Deus, e eu coloquei ali. E eu nunca falei para ninguém, não falei para a igreja, eu não falei para... A única que sabia era a minha esposa, nem meus pais, eu coloquei ali. Porque se eu falasse para a igreja, eu acho que a igreja ia rir da minha cara. Se eu falasse para alguns irmãos, eles iam rir da minha cara. Porque ser vereador em Joinville, irmão, tem gente que luta muito, teve gente que gastou R$1 bilhão e não ganhou. Eu sou o vereador que menos gastou. Você pode olhar lá, o que eu gastei é 20%, 30% de muita gente. E aí eu coloquei, e aí em janeiro de 2021, eu peguei um envelope do altar, e eu tinha ganhado a eleição já. E eu olhei lá, que eu tinha escrito lá que queria ser vereador de Joinville. E ganhei por 3 votos. Foi uma vitória que foi o Senhor que me deu. O Senhor que me deu. Mas eu fiz um projeto de vida, pastor, e eu coloquei, pastor, sabe qual foi a oferta que eu coloquei no altar? A oferta que eu coloquei no altar, a oferta que eu coloquei no altar, eu coloquei R$1.000 no altar. Coloquei R$1.000 no altar. R$1.000 no altar. E não só isso, teve outros projetos que o Senhor realizou. Mas eu quero mostrar a vocês que colocar o projeto no altar funciona e dá certo. A nossa oferta, ela fala por nós. Então o pastor Claudio colocou aqui R$120. Mas irmão, eu vou falar uma coisa aqui, eu tenho certeza que hoje Deus está falando com alguém aqui nesse lugar. R$120 para você muitas vezes não é uma oferta que vai provocar em você um esforço, sabe? É aquela oferta que você vai dar, mas é aquela oferta que não vai mexer com você. Eu queria desafiar você que pegou um envelope aí, a entregar uma oferta. Sabe aquela oferta que mexe com você? Aquela oferta que você entrega no altar e fala assim: meu Deus, eu estou dando minha melhor oferta pelo meu projeto, sabe? Quero desafiar você aqui a multiplicar a tua oferta do projeto de vida por 2. Desafiar você aqui, em vez de colocar 120, colocar R$500. Em vez de colocar 120, colocar R$1.000. Coloca a tua oferta. Eu falo para você que Deus responde, irmão. Para Deus não há nada impossível. Nada impossível. Nada impossível. Aí você coloca o projeto de vida, você pede algo para Deus. Aí você olha para a tua força, você olha para o teu braço, irmão. O nosso Deus é o Deus, você não tem que se preocupar como Deus vai fazer, irmão. Deus é especialista em milagres. Deus é especialista, você tem que apenas crer. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Tem uma canção que fala, como é que fala assim? Que aquilo que homem nenhum pode fazer. Tem uma coisa que fala assim, né? Que aquilo que homem nenhum pode fazer, o nosso Deus tem poder para fazer. E se você comete comigo, irmão, sabe? Diante de uma dificuldade, eu me lembro de Lucas 11:37. Para Deus nada é impossível. Um dia, pastor Claudio, me ligaram domingo à tarde. Eu não sei por que todo domingo à tarde eu tenho sono para dormir. Eu vou almoçar, dá aquela vontade de dormir, aquele soninho, né? E quando estava dormindo o meu soninho, tocou meu celular, a minha irmã ligou: pastor, por favor, vem aqui no hospital regional, meu filho está no quarto, ele vai morrer, e eu não quero que ele morra sem Jesus, pelo menos ele tem que aceitar Jesus. Pastor, vem aqui, toda a família está aqui. Eu tive que ir.
Tive que ir, uma senhora da Assembleia de Deus, ela era. Aí cheguei lá no regional, todo mundo chorando. Entrei, ele estava 40 dias na UTI. Aí o médico desenganou, colocou ele no quarto. Quando eu cheguei na porta do quarto, a primeira coisa que a mãe falou: pastor, não fala para ele que ele vai morrer, por favor, mas dá um jeito, ela falou, para ele aceitar Jesus. Aí quando eu olhei na cama, irmãos, pensa uma folha de caderno. Uma folha de caderno, era pele e osso. Cheguei, olhei para ele, e eu falei para ele assim: eu venho aqui orar por você, e Jesus vai curar você. Coloquei a cabeça dele aqui no meu braço. Eu falei assim: ó, quando Jesus curar você, você vai lá na igreja contar o teu testemunho. A mãe ficou assustada, porque ela falou para mim que era me orar porque ele ia morrer. Irmão, eu não sou profeta da morte, eu sou profeta da vida. Para Deus não há nada impossível. Eu falei assim: Espírito dos milagres, entra nele agora. Entra no osso dele, na carne dele, na pele dele. Falei: Senhor, que agora, cada segundo, cada minuto, cada hora, a saúde dele seja restaurada. Coloca ele de pé, Senhor. Saí dali, deitado. Quando saí dali, já me ligaram que a mãe dele já me ligou, que disse que ele sentou na cama. Daqui a pouco me ligaram, pastor, que ele já queria se comunicar. Ele não falava porque e aí ele começou já a escrever lentamente. Irmão, resumindo, ele subiu lá no altar da minha igreja e ele testemunhou o milagre dele. Não há nada impossível para Deus. Eu estava com a minha esposa no carro. Eu quero ativar a tua fé hoje, irmão. Eu estava com a minha esposa numa sexta-feira, indo para casa, cansado, 10 horas da noite, cansado. Me ligaram: pastor, vem aqui, porque a minha mãe vai morrer. Outro, vai morrer. Aí a gente tem que ir, pastor, porque o peso da consciência, ele não vai e morre. Pronto, tem que ir lá. Cheguei lá, casa cheia. A mulher não falava há 3 anos, e a mulher tinha uma hemorragia. Ela tinha um câncer no útero, uma hemorragia, e ela estava enrolada numa toalha de banho, para você ter uma ideia. Ela ia morrer. Cheguei lá na casa, a casa cheia, todo mundo esperando a morte da mulher. Cheguei lá, no quarto estava lá a mulher, pálida, magra, não falava há 3 anos, deu um problema nas cordas vocais dela, ficou muda. Cheguei lá a orar por ela. Cheguei a orar por ela. Eu falei: Deus, tu és poderoso. Eu falei: Espírito dos milagres. Eu falei: Senhor, aquela mulher tem uma hemorragia, 12 anos, o Senhor curou ela. Em nome, fiz uma oração, saí. Quando cheguei em casa, me ligaram: pastor, a hemorragia parou. Eu falei: pronto. Domingo, no meu culto das 6 horas, eu tinha um culto às 6 horas, o meu celular tocou. Quando eu atendi, irmão, eles gritando no telefone, todo mundo gritando no telefone. Eu falei: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Pastor, a minha mãe estava sentada aqui tomando café com a gente, e já fazia 3 anos que ela não falava, e agora ela começou a falar. Uau! Você sabe onde que a irmã está agora? Na Assembleia de Deus, é louvando, né? Ela está louvando por aí. Ela está louvando. E o esposo dela, pastor, que era um crente desviado, um crédulo, coração duro, morreu, foi embora. Ela está viva. O homem que a gente de saúde morreu, ela está viva. E está louvando ao Senhor, porque para Deus nada é impossível. Irmão, um dia eu cheguei na igreja, pastor Claudinho na igreja, as 2 irmãs da porta. A irmã falou assim para a outra: esquece, abandona, não vai dar certo. Aí eu parei, falei: o que é, irmã? Não, é um negócio da empresa que não vai dar certo. Irmã, o que é isso, irmã? Eu não sei o que é, viu, irmã? Mas já deu certo em nome de Jesus. Para Deus não há nada, irmão, para Deus nada é impossível. Eu sou meio louco, e um dia eu falei assim no culto domingo: irmão, hoje é a Santa Ceia, você que está com o pão na mão aí,
eu quero que você faça um pedido para Deus. Eu vou dar liberdade hoje, com o pão da ceia, para fazer um pedido para Deus. E olha, pede para Deus algo difícil. Aí o irmão diácono estava lá fora, com o pãozinho na mão. Ele tem mais ou menos, pastor, uns 60 anos. Aí ele falou, e quando eu falei assim, ele lembrou que quando ele era adolescente, jovem, ele trabalhou numa empresa. Mais ou menos quase assim, uns 7, 8 anos, e a empresa quebrou. E ele não recebeu nada. E ele lembrou disso. E ele falou, Senhor, quando eu era jovem, eu trabalhei numa empresa, ela quebrou. E eu não recebi nada. Eu queria receber os meus direitos. Ô louco! Ele pegou e falou isso. Irmão, você não sabe o que aconteceu. Não deu um mês, ligaram para ele. Chamaram ele. Um advogado chamou ele. E ele ficou preocupado, porque pede e esquece, né? Ele foi lá ver o que está acontecendo. Chegou lá, irmão. Aquela empresa que demitiu ele, chamaram ele para pagar. Pagaram ele com valor corrigido. Aconteceu um negócio lá que a empresa tinha que vender o terreno, mas não podia vender um terreno sem pagar os funcionários, e ele recebeu. Porque, irmão, essa palavra mexe comigo, porque quando você entende essa palavra, você crê nessa palavra, irmão, o teu entendimento muda. Então coloca no seu coração, não há nada impossível para Deus, nada impossível para Deus. Ore com fé, irmão. É que nem outro versículo que mexe comigo, é em Marcos 9, 23. É outro versículo, irmão. Aquele pai lá que estava com o seu filho lá, na sua Bíblia você lê depois lá, os discípulos ficaram a inteira, não conseguiram expulsar o demônio, o rapaz. Aí o pai chega para Jesus, Senhor, por favor, me ajuda. Meu filho aí, ó, estava endemoniado. Se jogava na água, no fogo, no chão, está perturbado o piá. Aí Jesus olhou para o pai e falou assim, ó, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu creio. Eu acredito. Eu creio. Tudo é possível ao que crê. Como eu falei, o problema nossa incredulidade, irmão. A gente tem medo de colocar uma oferta no altar. Porque vai faltar para mim. Irmão, se a gente acreditasse de verdade, a gente não deixava de ofertar um culto. Se a gente entendesse que o altar é uma terra poderosa, é uma terra fértil, que gera resultado, todo culto nós entregava a nossa melhor oferta, colocava uma oferta na mão dos nossos filhos. Por quê? Porque a gente crê. Se a gente cresce de verdade, irmão, a gente nunca deixaria de entregar no altar o nosso dízimo. O nosso dízimo, eu falo que Deus deu para a gente 10 dedos, né? Deu 10 dedos. Tudo tem um propósito. É para a gente entender que tudo que Ele colocar na nossa mão, 10%, nós temos que entregar no altar. Irmão, eu não tenho medo de falar de dízimo, de oferta. Não tenho medo, não, eu falo. Um dia eu orei para Deus, falei, Deus, eu tenho muita dificuldade, mas eu falo. Aí um dia eu falei para Deus, Deus, é tão difícil falar sobre isso. Tão difícil falar sobre dízimo, oferta nas pessoas. Algumas pessoas, elas ficam irritadas. Eu falei, Senhor. Aí um Espírito falou no meu coração, você tem que falar porque eu quero abençoar o meu povo. Um dia um irmão se levantou no meio da igreja, quando eu falei em dízimo, ele se levantou no meio da igreja, irmão. Eu só vi ele, se levantou, olhou para mim, estufou o peito assim, saiu, como diz, né? Não tinha outra coisa a pregar, saiu. Foi para a assembleia na esquina. Perto da minha igreja tinha uma Assembleia de Deus. Aí ele foi para lá. Ele chegou lá, irmão, o pastor está pregando a mesma mensagem sobre dízimo. Aí ele veio falar comigo, eu falei, viu? Aonde a palavra de Deus é pregada de verdade, você vai ouvir verdades. Amém? Tudo é possível ao que crê. Irmão,
Creia, creia, creia. Aí um dia o irmão chegou para mim e falou para mim assim: ai pastor, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, mas eu não tenho pretensão de receber nada em troca. Eu quero falar uma coisa a você, meu irmão. A Bíblia tem promessa para a nossa vida. Deus é um Deus de barganha, Deus é um Deus de troca, mas Ele prometeu retorno para as nossas vidas. É promessa dEle, promessa dEle. Irmão, você quer outro versículo? Vamos encerrar por aqui. Olha só outro versículo que eu acho poderoso, é aquele que está lá em São João, capítulo 11, versículo 25, é tremenda essa palavra. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É forte, né, irmão? Eu sou a ressurreição. Marta e Maria é os crentes incrédulos, né? Eu sei, Senhor, que na ressurreição do último dia, né? Não, teu irmão vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vive. Irmão, que forte essa palavra. Sabe, nos posiciona, nos faz entender o poder e a autoridade do nosso Deus, do nosso Deus. É por isso que eu li essa palavra aqui em Lucas capítulo 18, que é uma parábola, que eram pequenas histórias que Jesus contava para as pessoas entenderem a palavra. Jesus fala aqui, irmãos, sobre algo poderoso, um segredo poderoso. Ele fala sobre oração. Ele fala de um juiz, ele fala de uma viúva que tinha uma causa na mão de um juiz difícil. Imagina, irmãos, um homem de autoridade que não temia a Deus, que não respeitava homem nenhum, um juiz carrasco, um juiz duro, um juiz insensível, um juiz mau, que quando via a viúva dizia: diga para ela que eu não estou. Um juiz que não tinha nenhuma vontade de resolver a causa daquela viúva, uma mulher sem marido, uma mulher sozinha, uma mulher dependente, que hoje pela lei tem os seus direitos e prioridade. E aquele juiz virando as costas para ela, e Jesus fala: essa mulher, essa viúva, mesmo ela sabendo da dificuldade, ela não desistiu, porque ela sabia que a sua causa estava na mão do juiz. E por que ela conseguiu obter a vitória? Porque um dia o juiz falou assim: eu estou de saco cheio de ver essa mulher aqui na minha porta. Quem sabe o juiz falou assim: eu não queria resolver o problema dessa mulher, mas ela é insuportável. Eu chego aqui, ela está aqui, escuta a voz dela, ela me importuna direto. Eu vou resolver a causa dela, para nunca mais ver a cara dela, até rimou. Vou dar para ela a sentença da vitória, porque assim ela não me incomoda mais. Ele não resolveu porque ele quis, ele resolveu por causa da insistência, por causa da sua persistência, por causa da sua perseverança. E Jesus fala: assim é a oração. Assim é a oração. Assim é a oração. Irmão, Jesus dá uma chave aqui, Ele dá um segredo aqui, que quando nós oramos com perseverança, com insistência, nós vamos obter resposta. Aí quando você entende, nada é impossível para Deus, tudo é possível ao que crê, ainda que esteja morto, se crê, viverá. E você vai orar. Não,
Aí um dia alguém perguntou para mim assim: pastor, até quando eu devo orar? Até o céu responder. Até o céu responder. Enquanto Deus não responder, eu não paro de orar. Eu não paro de orar. Por quê? Porque a minha vitória não vem da terra, a minha vitória não vem de homem, a minha vitória, Salmo 121, a minha vitória vem do céu, de Deus. Irmão, eu tenho pavor de gente que fica reclamando da vida, e conta a vida para a vizinha, e conta a vida para os parentes, e reclama, e murmura. Se transformasse isso em oração, quanta vitória, hein? Quanta resposta. Irmão, orar não é fácil. Orar é uma guerra, mas orar traz vitória. Jesus não ensinou a gente a pregar, mas Jesus nos ensinou a orar. Ele foi um exemplo na oração, começou o ministério na oração, no jejum. Jesus orava no monte com seus discípulos, se retirava para orar sozinho. A oração é algo importante. Você quer ver, irmão? Orar de madrugada, orar às 3 horas da manhã. Difícil? Difícil. É difícil. Mas o poder que existe em orar de madrugada. Ah, pastor, eu não tenho tempo de orar. Alguém fala assim, esse dia o irmão falou para mim assim: pastor, eu trabalho tanto. Eu sempre falo, irmãos, que quem não ora pelo amor, ora pela dor. Quem não vem na igreja por amor, vai vir na igreja pela dor. E quem ora, irmão, quem vem na igreja, ele está se revestindo. É uma ação preventiva, né, pastor? Porque lá em Isaías fala, né, que toda ferramenta forjada contra nós não prosperará. Pode até se levantar o inimigo, pode até vir o mal contra nós, mas cai por terra. Cai por terra. Irmão, presta atenção, estou fechando essa mensagem. Presta atenção. Existem muitas vitórias que Deus vai entregar para você quando você estiver com seu joelho no chão, na madrugada. Eu gosto da igreja, eu ensino a minha igreja: olha, chegou na igreja, dobra o joelho e ora. Sou de um tempo, irmão, se o culto começava às 8 horas, pastor, a gente chegava na igreja às 7 horas, ficava 1 hora de joelho orando. Eu sou desse tempo. Pastor pegava o microfone, boa noite, irmãos, aí nós ficava de pé. E tinha umas vezes que o pastor brigava com a gente: irmãos, quando eu falar boa noite, fique de pé, irmão, porque a gente orava forte. Mas, irmãos, se uma pessoa endemoniada entrava, ela caía na porta. Porque a oração gera isso. A oração traz a manifestação do poder de Deus. Então eu quero aqui incentivar você, irmão, a começar a orar. Ah, pastor, o meu esposo está lá no álcool, meu filho está nas drogas, pastor, tem uma causa na justiça, pastor, irmão, começa a orar até o céu responder. Jesus falou aqui, Lucas 18, que assim como essa viúva, ela obteve vitória, assim deve ser a oração, sem esmorecer. Sem esmorecer. Parece que o nosso Deus demora, né, irmão? Parece que o nosso Deus demora, mas Deus não demora, irmão. Deus não demora, Deus não tarda, é na hora certa. O nosso problema muitas vezes é que nós oramos, parece que as coisas pioram, né? Diz que mexe no formigueiro. Você começa a orar, parece que o vento fica mais forte. Mas isso é um sinal de que a nossa oração está mexendo com o mundo espiritual. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né, irmão? A gente tem que orar. A gente tem que orar. Quem sabe você está hoje aqui, mas você precisa de uma vitória na sua vida. Comece a orar. Coloca no joelho.
Coloca no joelho, comece a orar, coloca no joelho. Você vai ver, irmão, que muitas vitórias você vai dar. E aqui eu encerro minha mensagem, falando para você, como falei, a gente ora, e para quem não vê Deus trabalhando, Deus agindo. Mas deixa eu falar uma coisa para você: você não tem que ver, você não tem que sentir. Esquece essa história de ver, esquece essa história de sentir. Você tem que crer. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando, algo está acontecendo, e no momento certo, eu vou cantar o hino da vitória. O nosso Deus não falha, nada é impossível para Deus, tudo é possível ao que crê. Ponto. Ponto. Eu tenho falado lá na igreja, que eu vejo uns crentes falando bem assim: porque o ano acabou, que tinha que dar já deu, que acabe esse ano de uma vez. Irmão, nós não somos esse povo incrédulo. Irmão, eu ainda creio que até o dia 31 Deus vai liberar muita bênção para a gente, irmão. Eu creio. Aí tem uns dizendo assim: porque 2025 vai ser difícil. Meu Deus do céu, tu está vendo o dólar aí, ó, vai ser um ano complicado. Irmão, meu Deus não depende de tempo, de clima, de lua, de vento favorável, de mão de homem. Deus depende de pessoas que tenham fé e acreditem. Aleluia! 2025 vai ser um ano de vitória, de milagre, um ano de bênção, de bonança, de prosperidade, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, irmão. Fique de pé no seu lugar nesse momento, em nome de Jesus. Irmão, eu podia contar tantas temas para vocês aqui hoje. Eu vou parar por aqui, mas a mensagem que eu quero dizer a vocês hoje aqui nessa noite, irmãos, é que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. E você que está hoje aqui, irmão, pegou o envelope para o projeto de vida, irmão, coloca no altar. Faça isso. Não tenha medo. Não tenha medo. Coloca no altar. Porque eu tenho certeza que você vai contar o teu milagre, a tua vitória em nome de Jesus, irmão. Eu quero que você levante as suas mãos para os céus nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, a Ti, Senhor, pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pai, eu lhe peço nesta noite, no poder do nome de Jesus, que a tua bênção agora venha sobre a vida de cada um que está aqui neste lugar. Senhor, nada é impossível para ti, e nós cremos, Pai. E eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, entrega para ele, para ela o milagre. Entrega para ele e para ela a vitória. Senhor, se porventura alguém hoje aqui entrou doente, se porventura hoje alguém entrou aqui enfermo, nós declaramos: está curado no poder do nome de Jesus. Se alguém ficou em casa doente, enfermo, nós declaramos: Senhor, seja curado no poder do nome de Jesus. Pai, nós declaramos a tua bênção, nós determinamos, Pai, que toda maldição seja quebrada. Meu Deus, nós declaramos a tua bênção sobre cada um que está aqui neste lugar. Meu Deus e meu Pai, no poder do nome de Jesus.